Glória a Deus, aleluias. Saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Essa irmã Angelita, está me ouvindo? Glória a Deus. Nossa enfermeira, irmã Angelita. Amém. Bom dia a todos. Amém. A paz do Senhor. A irmã pode fazer a oração iniciando a Escola Bíblica, amém? Amém, Senhor amado, fiel e bom. Obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado por estar na sua presença nesse momento, Senhor Jesus. Nos guarda, nos dê uma palavra lá do altar do céu, que vem do seu trono, meu Pai. Que possa nos guardar, que possa nos iluminar, esclarecer muito a sua palavra na nossa vida. E que nos abençoe nessa manhã. Nos dê muita sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, muito obrigado, que Deus abençoe, irmã Angelita, toda a sua família, em nome de Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Irmã Renata está aí, Vanildo? Paz do Senhor. Paz do Senhor, Léo, no momento não. Amém, glória a Deus. Então, peço à irmã socorro para louvar o hino da harpa, amém? Glória a Deus. Pai Senhor, Léo, eu não estou podendo falar muito. Tá rouquinha. O Sérgio disse que louva. Oi? O Sérgio disse que vai louvar. Amém, evangelista Sérgio, então, inclusive o hino sugerido 212, acho que ele conhece, amém? 512, Léo? 212. 212? Então vamos lá. Os guerreiros se preparam, amém? A paz do Senhor para todos. Amém. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no lance imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Eis os batalhões de Cristo prosseguindo avante. Não os veis com que valor combatem contra o mal. Podes tu ficar dormindo, mesmo vacilante, quando atacam outros a Belial. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama.
e peleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus. A peleja é tremenda, torna-se renhida, mas são poucos os soldados para a batalha. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas, de quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava, no lance imprevisto, na frente me encontra, até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém, Pai do Senhor. Amém, glória a Deus. Muito obrigado, evangelista Sérgio. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Abençoe toda a família, para a glória do nome do Senhor. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia. Peço à irmã Marilene para fazer a leitura oficial, amém? E orar pelo pastor Ivanildo, que estará ministrando o ensinamento nessa manhã, amém? Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Lição 7, 15 de agosto de 2021. O ministério de Eliseu. Texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis 3:11. Verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Leitura bíblica em classe. 2 Reis 3, 5, do 9 ao 11, do 14 ao 18, e do 2 Reis 4, do 1 ao 7, e do 38 ao 41. 2 Reis 3. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar na mão dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E diz: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor:
não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. 2 Reis 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados e a todos os teus vizinhos vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traz-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela não puderam comer. Porém ele disse: Trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: Tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Glória a Deus. Oremos, pelo pastor. Soberano Deus e Altíssimo Pai, Senhor, neste momento, Senhor, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e te agradecemos, Senhor, pelo deitar, pelo levantar, por esse momento agora que estamos aqui para aprender da Tua palavra, Senhor. E que nós queremos cada dia mais, Senhor, ter conhecimento da Tua palavra. Nesta manhã o Teu servo está aqui, Senhor, para nos ensinar. E pedimos ao Senhor, Pai, usa o Senhor com sabedoria, com as revelações do alto, Senhor, em nome de Jesus, e fala conosco, Senhor, que nós estamos aqui atentos a ouvir a Tua voz. E desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada pela oportunidade. Amém, glória a Deus, muito obrigado, irmã Marilene, que Deus a abençoe, em nome de Jesus, continue a abençoar toda a sua família, para a glória do Senhor, amém? Louvado seja o nosso Deus. Irmão pastor Ivanildo. Amém. Eu saúdo a todos na paz do Senhor. Estão me ouvindo bem? Amém. Amém. Irmãos, nesta manhã nós vamos falar sobre o ministério do profeta Eliseu, o ministério de Eliseu. E nós estudamos na lição anterior, lição de número 6, e Eliseu ele foi então escolhido para ser o sucessor do profeta Elias. E nós vamos ver nesta manhã, compreender melhor o ministério de Eliseu, o que Eliseu realizou enquanto profeta da nação. Nós vamos ver que Eliseu foi um profeta de grande destaque para a nação de Israel. Nós vamos ver que Eliseu ele deixou grandes marcas durante esse período que ele esteve ali designado pelo Senhor para profetizar aos reis, às nações,
e para entregar o recado de Deus àqueles que, por algum motivo, necessitaria de alguma correção da parte divina, de alguma intervenção divina. Eliseu, então, ele se destacou entre esses profetas. Eliseu foi um grande homem de Deus. Não era fácil suceder o grande profeta Elias, o grande profeta, o grande homem de Deus que foi Elias. Agora Eliseu tinha a missão de substituir Elias. E nós vamos ver então que Eliseu, ele pediu a Elias, como um sinal ali, que fosse, quando Elias partisse, que lhe fosse dado porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E nós vamos ver então que, a partir daí, Eliseu começa a confirmar o seu ministério de profeta, sendo, portanto, o sucessor do profeta Elias. E nós vamos ver que o que necessitava para Eliseu naquele momento, para que ele viesse a ser confirmado como substituto do profeta Elias, para que ele viesse a estar à altura dessa substituição, ao pedir porção dobrada do Espírito de Deus, do Espírito de Elias sobre a sua vida, Eliseu estava pedindo ali autoridade divina. E nós vamos ver que isso acontece em momentos posteriores a Elias subir na carruagem de fogo. Nós vamos ver que Eliseu, ao pegar ali a capa de Elias, que havia caído, nós vamos ver que Eliseu ele se depara em frente ao rio Jordão. E nós vamos ver que, assim como Elias, em determinado momento, abriu o rio Jordão, Eliseu vai fazer da mesma maneira. Eliseu, no capítulo 2, versículo 13 e 14 de 2 Reis, nós vamos ver que ele evoca ao Deus de Elias para que aquelas águas se abrissem. E assim foi feito. Assim como o Senhor foi com Elias, agora o Senhor estava mostrando que estava também com Eliseu. Em outro momento da história, nós vamos ver isso acontecer, quando Deus designa Josué para ser o sucessor de Moisés. Moisés, que em determinado momento havia abrido o Mar Vermelho, o Rio Jordão. Josué também, da mesma forma, se depara diante do Rio Jordão e tem a incumbência de pedir ao Deus dos céus para que aquelas águas se abrissem e Israel passasse. E nós vamos ver, então, que, da mesma forma, o Senhor, demonstrando a sua autoridade, o seu poder, que estava com aqueles homens, que, assim como esteve com seus sucessores, estavam também com aqueles substitutos, aqueles que dariam continuidade aos ministérios dos seus líderes. Nós vamos ver, então, da mesma forma com Eliseu. E Eliseu, ele também demonstra que o Senhor estava com ele, demonstra ali a sua autoridade de profeta, quando ele é zombado por um grupo de adolescentes, jovens novos, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer que eles zombavam de Eliseu, sobe calvo, porque certamente Eliseu era careca. E certo é que Eliseu amaldiçoou aqueles jovens em nome do Senhor. E o relato bíblico nos diz que saíram do mato ali 2 ursas e devoraram daquele jovem 42. Então, esse fato de Eliseu abrir o Rio Jordão foi um fato público e notório a todos. E os jovens que participavam ali da escola dos profetas reconheceram em Eliseu que o espírito de Elias repousava sobre ele, e reconheceu sobre a vida de Eliseu o chamado profético, e que eles estavam certamente substituindo o grande líder que foi o profeta Elias. E nós vamos ver então que ele pede porção dobrada do espírito de Elias, e não necessariamente isso quer dizer que era porção em dobro, mas curiosamente nós vamos ver que Eliseu realizou o dobro de feitos do profeta Elias, que há registrado na Bíblia Sagrada. E eu queria falar aqui para os irmãos alguns dos feitos
do profeta Eliseu para nós entendermos melhor quão grande foi o ministério profético desse grande homem de Deus. Nós vamos ver que Eliseu, ele primeiro abriu o Rio Jordão. Em um determinado momento, Eliseu, ele sarou as águas de Jericó, aquelas águas que outrora eram doces, mas que por algum momento inexplicável, a Bíblia Sagrada não nos relata, não nos explica, mas aquelas águas vieram a se tornar amargas. E sobre a intervenção divina, através do profeta Eliseu, nós vamos ver que aquelas águas elas se tornaram doces novamente. Em seguida, nós vamos ver relatos bíblicos sobre os 42 adolescentes que zombaram dele e foram mortos por 2 ursas. Em quarto lugar, nós vamos ver que ele providenciou água para os 3 reis. Nós vamos estudar nessa manhã, em determinado momento da história, aqueles reis eles se ajuntaram para guerrear e, devido a um longo tempo sem chuva, faltava-lhe água. Eles não tinham água para beber, eles não tinham água para os animais. Então, Eliseu, ele profetizou e Deus mandou, mesmo sem chuva, foi algo, ação divina e uma intervenção divina que trouxe, portanto, um milagre, uma ação extraordinária, onde ali se acumulou água no rochedo sem que houvesse chuva. Nós vamos ver, então, que, em quinto lugar, ele multiplicou o azeite da viúva de Sarepta. Em sexto lugar, nós vamos ver que Eliseu ele profetizou para a sunamita, aquela mulher que, embora fosse rica, não tinha condições de ter filhos, não possuía filhos, e uma das causas que ela alegava para o profeta é que o seu esposo já era avançado em idade. E o profeta profetizou que ela, no seu tempo, daria luz a um filho. E certamente a palavra do Senhor se cumpriu na vida dela. Nós vamos ver também que, em seguida, esse mesmo menino que o profeta havia profetizado que nasceria daquela mulher, aquele menino, ele foi morto. Foi para o campo, acompanhar o seu pai ali no campo, e em um determinado momento ele sentiu muitas dores na cabeça, e quando os servos do seu pai o trazem para casa, eles já trazem como morto. E aquela mulher, a sunamita, diz a palavra do Senhor que ela foi ao encontro do profeta Eliseu. E ao se deparar com o profeta Eliseu, aquela mulher, o relato que todos nós já conhecemos, e ela não se desesperou. Quando o profeta pergunta se vai tudo bem com a casa dela, com seu filho, com seu marido, ela simplesmente diz que ia tudo bem. Mas nós sabemos que não ia nada bem. Ela havia acabado de perder o seu filho estava desfalecido sobre uma cama. E nós vamos ver então que o profeta, mais que depressa, vai ao encontro daquela mulher na sua casa, no seu lar, e Deus opera ali mais um milagre, mais uma ação miraculosa da ação de Deus. Em seguida, nós vamos ver então que Eliseu, ele ora a Deus e tira a morte da panela. Nós vamos ver na lição dessa manhã também. Tem a multiplicação dos pães, está no capítulo 4, versículo 42. A 10ª ação de Eliseu, nós vamos ver que foi a cura de Naamã. Depois ele coloca uma palavra profética, e a lepra de Naamã é transferida para Geazi, porque Geazi estava preocupado com os bens materiais, com todos aqueles presentes que Naamã havia trago para presentear Eliseu, que Eliseu havia recusado. Geazi foi ao encontro de Naamã para aceitar aqueles presentes. E por esta razão, por esta atitude equivocada de Geazi, a lepra de Naamã foi lhe transferida. Nós vamos ver que Eliseu também fez um machado flutuar, desafiando as leis da física, algo improvável, algo impossível de acontecer, ferro flutuar. Nós vamos ver também que Eliseu, ele, em um determinado momento, começou a revelar os segredos do rei da Síria. E tudo que o rei da Síria intentava contra o rei de Israel,
Eliseu antecipadamente previa e anunciava ao rei de Israel. Nós vamos ver também que Eliseu fez com que os conselheiros, os soldados que foram até ele perdessem a visão, e que desse visão a Geazi, visão espiritual, para contemplar o que estava acontecendo quando a casa de Eliseu foi sitiada ali por aqueles soldados. Geazi se assustou, Geazi ficou pasmo, mas Eliseu fala, não se preocupe, porque Geazi não estava vendo com os olhos espirituais. E após cegar aqueles soldados, Eliseu também devolve-lhe a visão. Nós vamos ver que Eliseu liberta da morte por uma revelação divina a alguém, está lá no capítulo 5, salvo engano, prediz a abundância de alimentos quando Samaria é cercada e traz uma sentença divina para Ben-Hadad, que ele certamente morreria. Ele profetiza o mal que Hazael faria a Israel quando assumisse o trono da Síria e ungiu Jeú, rei de Israel, sentencia a morte de um capitão, a vitória de Joás sobre a Síria e anuncia a seca por 7 anos sobre a terra. Anuncia a derrota dos moabitas e, por fim, após a sua morte, quando jogam ali um falecido na sua cova, o relato bíblico nos diz que ainda aquela pessoa volta à vida ao tocar nos ossos de Eliseu. Então, foram inúmeras ações, inúmeras marcas que Eliseu deixou no seu ministério, e nós podemos dividir, nós podemos classificar esses 26 grandes feitos de Eliseu, dividi-los em 3 partes. Nós podemos classificar os milagres como os milagres de previsão, os milagres de restituição e os milagres de restauração realizados por Eliseu. Pois bem, adentrando na lição dessa manhã, eu falarei mais sobre essa questão à frente, nós vamos entender que o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários, as quais eu citei, acabei de citar. Então, nós vamos que nessa lição estudaremos sobre 3 deles: os milagres das águas que alagaram o vale, sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado servido por um dos servos do profeta. Então, nos 3 eventos estão evidentemente a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Quanto a isso, não nos resta dúvida de que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Eliseu, o Espírito de Deus era com ele, e nós vimos nesses 3 milagres realizados que é necessário, para que haja um milagre, é necessário que haja obediência. Nós vamos ver que são evidenciados pela fé, no entanto, sem a obediência não se realizaria milagre. Todos esses milagres realizados pela fé, houve a obediência da parte de alguém. Nós vamos ver que na multiplicação do azeite da viúva, aquela viúva tinha fé e teve a obediência de fazer conforme a orientação do profeta Eliseu, conforme ele havia lhe designado que fizesse. Nós vamos ver que, da mesma forma, quando a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, aquele servo, ele fez conforme a palavra de Eliseu, ou seja, a obediência gera milagres. É importante que se diga que nós precisamos, para receber bênçãos, para receber milagres em nossas vidas, precisamos ter fé e obediência. Muitas das vezes as pessoas deixam de receber algo da parte de Deus porque não obedecem. Simplesmente desdenham, simplesmente não dão crédito à palavra de Deus anunciada, não dão crédito
a palavra do homem e da mulher de Deus, e, devido a isso, tem suas bênçãos retidas, não recebe aquilo da parte de Deus, porque lhe faltou a obediência. Então, nessa lição, nessa manhã, nós aprenderemos a importância da obediência. O primeiro tópico vai nos falar que Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. E o primeiro subtópico vai nos falar sobre reis bons e reis maus. E nós vamos ver que Israel vivia um período de alternância entre reis bons e reis maus. Sempre que havia sucessão, a Bíblia Sagrada deixa bem claro, logo no início do reinado desse rei, e a Bíblia vai trazer o seguinte texto: e fez o que era bom, o que era reto aos olhos de Deus, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, havia essa alternância de reinados. Reis que se dedicavam, reis que buscavam a verdadeira adoração a Deus, e reis que se afastavam, reis que desobedeciam, desprezavam e, como agravante, faziam adoração a ídolos. Então havia essa distinção entre reis bons e reis maus. Isso não levava em consideração apenas o modo como esses reis administravam o reino ou lideravam o povo. Mais que isso, levava em consideração, para se definir se o rei era bom ou mau, o seu relacionamento para com Deus. Como ele se relacionava para com Deus. Então, isso era um fator preponderante para determinar se ele era um bom ou um mau rei. E nós vamos ver que na nossa vida, ela gira em torno de relacionamento. O Senhor busca de cada um de nós um relacionamento sincero, verdadeiro e duradouro para com ele. Então, naquela época, não era diferente. O Senhor buscava do seu povo um relacionamento e que o povo do Senhor adorasse unicamente, exclusivamente a ele. Então, e isso trazia essa definição do que era um rei bom e um rei mau. E nós vamos ver que, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que esse monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus, em seu culto promovia adoração a ídolos. Então, mais que desprezar a Deus, que desobedecer os princípios e ordenanças, esse rei, ele adulterava, ele se prostituía, adorando a deuses pagãos. E isso, nós vamos ver logo no subtópico 2, a consequência que Deus sempre mandava para aqueles que eram infiéis a ele, para aqueles que desprezavam as ordenanças do Senhor, fazendo com que o povo também se corrompesse. Porque o rei, ele, de certa forma, era o espelho da nação. Quando o rei era bom aos olhos do Senhor, o povo se achegava a Deus na adoração. Quando o rei era mau aos olhos do Senhor, o povo se afastava da presença de Deus. Então, o rei era o responsável por conduzir o povo a Deus, pela adoração a Deus, pela busca ao verdadeiro Deus. Nós vamos ver no subtópico 2 que 3 reis vão à guerra contra os moabitas. E desses 3 reis, um era temente, um era fiel a Deus, que nós vamos ver nesse subtópico 2 aqui. Jorão, rei de Israel, como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus, e o rei de Adom, que era vassalo de Judá. Então, esses 3 reis, eles se juntaram para guerrear contra os moabitas, porque quando Acabe faleceu, os moabitas se revoltaram contra Israel e agora se voltaram para guerrear contra eles por conta da servidão. E nós vamos ver o texto que eles se reúnem agora para lutar contra os moabitas. E o que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagavam pesados impostos ao rei de Israel. Então, esses reis,
nós vamos ver que Jorão, assim como seu pai, ele permaneceu nas mesmas práticas. Permaneceu adorando deuses pagãos, adorando ídolos, mas o texto vai nos relatar que Josafá era um excelente monarca. E o que diferenciava esse excelente monarca? Ele promoveu a adoração ao verdadeiro Deus. Então, como nós falamos outrora, o que diferenciava um bom rei era o seu relacionamento para com Deus. E Josafá, ele procedeu dessa forma. Ele procurou buscar para que o povo viesse adorar ao verdadeiro Deus, único e exclusivamente. E ao se juntarem para guerrear contra os moabitas, eles agora tiveram uma grande dificuldade. Devido a um longo tempo de escassez de chuva, o local ali onde havia um reservatório de água havia se secado. E agora eles não tinham mais como manter, diz o texto, manter o gado que estava ali com eles, porque durante 7 dias eles estavam marchando, né? Juntamente com o exército estava o gado e não tinham água. Então, Josafá, o rei que temia ao Senhor, ele faz a seguinte pergunta: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então, Josafá era temente a Deus. Josafá, ele procura um homem de Deus, um profeta do Senhor, para consultar sobre aquela situação. E era algo bastante comum naquela época, onde tudo quanto os reis, principalmente, iam tomar decisões, grandes decisões, decisões difíceis, eles consultavam ao Senhor. Chamava o profeta, chamava o homem de Deus, e ali os consultava sobre que decisão tomar, que atitude tomar. E nós vamos então no subtópico 3.3, que a predição de Eliseu se cumpriu. Então nós vamos ver que em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem a ação dos ventos e sem chuva. O Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Então, essa foi a palavra de Deus por intermédio do profeta Eliseu para aqueles reis. Embora houvesse ali 2 reis que eram maus aos olhos do Senhor, havia um rei que era justo, havia um rei que era bom. E por causa daquele rei bom, o Senhor concedeu vitória. O Senhor proveu água em abundância para todos, e o Senhor, mais que isso, deu vitória a eles sobre os seus inimigos, sobre os moabitas. Então, sintetizando o tópico 1, nós podemos dizer que não importa se as pessoas infiéis existirem no meio dos fiéis, o Senhor sempre irá intervir a favor dos que o temem. Provérbios 9:10 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, temer a Deus. E o que é o temor ao Senhor? O temor ao Senhor, está lá em Provérbios 8:13, é aborrecer o mal. Então, aborrecendo o mal, nós estamos temendo ao Senhor. Então, muitas das vezes estamos em locais rodeados de pessoas infiéis, pessoas más, mas o Senhor, mesmo assim, nos dá vitória, porque nós temos sido fiéis para com Ele, temos temido ao Senhor. Então, muitas das vezes, o Senhor, dentro dos nossos lares, aqueles que têm passado por isso, o Senhor levanta coluna, o Senhor levanta sustentáculo. E por causa de você, por causa da sua oração, por causa da sua fidelidade, o Senhor dá vitória à sua família, dá vitória aos seus, em razão da sua fidelidade para com o Senhor, em razão da sua oração, das suas constantes orações a Deus. Então, para finalizar esse tópico, Provérbio ainda 16:22 vai dizer que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, vale a pena temermos e sermos fiéis ao Senhor, porque Ele vela pela sua palavra, Ele nos guarda, Ele nos livra de todo mal, assim como o Senhor livrou ao povo de Israel em
determinadas em inúmeras ocasiões e circunstâncias, o Senhor também cuida de cada um de nós. O segundo subtópico vai dizer que Eliseu aumenta o azeite da viúva. E aqui nós vamos ter o milagre da provisão. Algo que a pessoa não tinha, né, que necessitava, e Deus proveu. Deus fez com que aquele azeite fosse multiplicado e aquela mulher, aquela família viesse a continuar a viver, porque se demorasse mais um pouco o socorro da parte de Deus chegar, certamente eles pereceriam. Nós vamos ver que a situação das viúvas de Israel era bem caótica naquela situação. Diferente dos dias atuais, as viúvas da época, elas não tinham um amparo, né, como se tem hoje, como se tem inúmeros programas sociais para socorrer aos mais necessitados, aqueles que estão em situação de pobreza, em situação muitas das vezes de miséria. Tem se criado, né, isso constantemente, programas sociais para socorrer essas pessoas. E naquela época, nós vamos ver que a pobreza e vulnerabilidade daquela viúva trouxe por pouco uma situação que ia trazer sérias consequências para a sua vida. Porque a Bíblia Sagrada vai nos dizer que ela, viúva de servo, né, o esposo dela participava da escola dos profetas, e ela com seus 2 filhos, agora ele morrendo, deixou uma dívida. E naquela época, quando falecia-se o homem, deixando dívida, a família tinha que arcar com essa dívida, tinha que pagar. E se não tivesse posses, se não tivesse condições financeiras, eram pagos com filhos. Então, os filhos se tornariam escravos para quitar a dívida deixada pelo falecido. E nós vamos ver, então, que na sociedade patriarcal israelita, a condição de viúva era um risco social à mulher. Então, a mulher ficava totalmente vulnerável economicamente e socialmente. E Êxodo 22, 21 e 24 vai nos mostrar o cuidado de Deus para com as viúvas, para com os órfãos e para com os estrangeiros. Então, havia na lei uma prerrogativa para que essas pessoas fossem assistidas dentro da sociedade. Então, elas são frágeis e vulneráveis, razão pela qual necessitam de proteção legal e profética. Então, além da angústia que acompanhava a viuvez, a perda da proteção legal do esposo colocava a viúva em situação de pobreza e penúria. Isso porque, naquela época, as mulheres eram sustentadas pelos seus esposos. As mulheres tinham eram supridas de todas as suas necessidades pelo esposo, que era o mantenedor. E morrendo esse esposo, a situação se agravava de tal maneira, e muitas das vezes filhos eram vendidos como escravos para pagar dívida. Então, caso o marido deixasse alguma dívida, a viúva era obrigada a assumir os compromissos financeiros do faltoso. Voltando aqui para o primeiro subtópico do tópico 2. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Então, após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicadíssima. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Então, Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Deus ainda ouve o nosso clamor nos dias atuais. Deus tem suprido as nossas vidas em determinados momentos, em inúmeras situações. O Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos sustentado, e assim como o Senhor socorreu aquela viúva naquele momento de desespero, de necessidade, o Senhor a não desamparou. E aqui nós vimos a realização do milagre da provisão de Deus. A provisão de Deus na vida daquela família, naquele lado. Irmãos, tem alguém com o microfone ligado aí. Está dando interferência. Amém. Voltamos. O segundo subtópico
uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Então, após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que, ao entrar em casa com os filhos, fechasse a porta. Então, a ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. Então, o que nos chama a atenção desse texto é que, quando o profeta pergunta para aquela mulher o que ela tinha em casa, ela não disse que não tinha nada, né? Ela disse que não tinha nada além de uma vasilha de azeite. Então, nos chama a atenção esse fato de que, quando interpelados, da mesma forma, o profeta Elias, quando pergunta para aquela mulher que não tinha mais alimento, ia fazer o único bolinho para ela e para o filho ia morrer, ela fala exatamente isso, só tem uma medida de farinha. Então, sempre vai se ter alguma coisa. Deus opera um milagre no pouco. Deus multiplica o pouco. Então, nunca diga que não tem nada. Você tem alguma coisa. Alguma coisa, e através dessa alguma coisa, mesmo que pouca, Deus vai realizar o milagre, Deus vai fazer o mundo. Então, nós vamos ver que nesta lição, que neste relato, foi tanto azeite que faltou vasilhas. Não foi o azeite que acabou, foi as vasilhas que se acabaram. Então, certamente, se houvesse ali mais vasilhas, o azeite seria derramado até que todas estivessem cheias, como foi o que aconteceu. Então, jamais existe escassez em Deus ou nas riquezas de sua graça. Então, toda a nossa escassez está em nós mesmos. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Então, aquela mulher, no momento de desespero, ao presenciar que os seus filhos a qualquer momento poderiam ser tirados dela e ser vendidos como escravo para pagar a dívida do seu falecido, aquela mulher se recorreu ao Senhor. E Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu a sua oração e supriu a sua necessidade. Através do homem de Deus, do profeta Eliseu, que deu uma palavra de ordem para ela. E aqui me chama a atenção o fato daquela mulher obedecer. Tudo que o profeta falou para ela, ela cumpriu à risca. Então, como nós já falamos, é importante que se tenha fé, mas que se obedeça. Então, o homem de Deus falou, olha, o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite, uma vasilha com um pouquinho de azeite. Então, peça vasilhas emprestadas. E aí a mulher fez. Foi em todos os seus vizinhos, pegou todas as vasilhas que tinham ali disponíveis, levou para dentro da sua casa e o milagre começou a ser realizado através daquela ação. Então, certamente, se aquela mulher não tivesse dado crédito à palavra do homem de Deus, ela não tinha obtido a sua vitória. Então, é importante que se obedeça. E nós vamos ver isso em inúmeras outras situações, como o caso de Naamã, Naamã que estava ali se recusando a descer as águas do Rio Jordão por serem águas turvas, não serem águas puras como as dos rios que se encontravam na Síria. E ele foi, então, convencido pelos seus servos ali a fazer aquele sacrifício. Então, a realização do milagre de Naamã só foi possível porque ele obedeceu, mesmo que contrariado, a palavra do homem de Deus. Terceiro subtópico do tópico 2 vai nos falar sobre fé, obediência e família unida. Então, nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para a realização, para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida
em torno de um ideal sagrado. Então, é importante que se destaque a família, como projeto de Deus, a família como instituição criada por Deus, e que essa família venha estar unida, que essa família venha estar em uma só fé, em um só amor, em obediência à palavra do Senhor. Nós vamos ver, então, que essa família, que foi essa família dessa mulher, ela e os seus 2 filhos, eles estavam unidos em torno desse ideal. Eles estavam ali debaixo de uma palavra do homem de Deus, e o milagre aconteceu. Com o pouco que eles tinham, aquele pouco, através da palavra, através da autoridade do homem de Deus, aquele pouco se tornou muito. E aquela família, ela foi abençoada pelo Senhor. É importante que nós destacamos, aproveitando essa questão aqui da família, e os nossos lares venham estar em torno desse ideal sagrado. Que os nossos filhos venham estar ouvindo e praticando a palavra do Senhor, que venhamos ter tempo para ensinar, que venhamos ter tempo para instruir os nossos filhos, conforme diz a palavra do Senhor. Ouvi, alguns meses atrás, uma situação a qual nós, a liderança das crianças da nossa congregação tinha desenvolvido um projeto, e nós ouvimos, infelizmente, por parte de pais, negativamente recusando a Bíblia Sagrada, as atividades bíblicas para ensinar ao filho. Ou seja, o pai, a mãe não queria perder tempo, o que na verdade é um equívoco. Nós não perdemos tempo, nós ganhamos tempo quando instruímos os nossos filhos, como ensinamos os sagrados preceitos e ordenanças do Senhor. E aquela mãe, ela se recusou, disse que não queria mais a Bíblia lá na casa dela, porque estava atrapalhando, ela não tinha tempo. E muitas das vezes, essas mesmas pessoas que não têm tempo hoje, serão aquelas pessoas do amanhã, que terão problemas, que terão enfrentamentos, situações difíceis com os filhos, e muitas das vezes vão se lembrar: por que eu não instruí? Por que eu não ensinei? Por que eu estou passando por isso agora? Então, o tempo que nós tivermos, nós devemos instruir, conforme Provérbios: instrui o menino no caminho que deve andar, e quando ficar velho, quando crescer, não se desviará dele. Então, as pessoas estão num mundo tão agitado, tão corriqueiro, e muitas das vezes acham que ensinar o filho, instruir os filhos a palavra do Senhor é uma perca de tempo, porque ela está, muitas das vezes, sobrecarregada. Então, aquela família estava em obediência a Deus. Aquela mãe, aqueles filhos, eles obedeceram a palavra do profeta e foram agraciados pelo seu clamor, e Deus atendeu às suas necessidades. Então, Deus não necessita de coisas grandiosas para operar milagres. Deus opera milagres nas pequenas coisas. Naquilo que você tem, um pouquinho que você tem, Deus vai fazer o extraordinário acontecer. Então, muitas das vezes, o instrumento do milagre já se encontra em nossas mãos. O segundo, ainda falando sobre o milagre da provisão, a qual eu falei que foi dividido aqui, as ações do profeta Eliseu, em 3, nós vamos ver que o milagre da provisão houve também lá no capítulo 4, versículo 42 e 44, quando da multiplicação dos pães. Então, Eliseu ali tipifica a Cristo ao, da mesma forma, realizar a multiplicação dos pães, onde 20 pães para 100 homens, muito pouco. Se nós levarmos em consideração que uma pessoa... É claro que o pão daquela época não é o pão que nós comemos hoje, o pão francês, conhecido de todos, mas era muito pouco pão para a quantidade de pessoas que ali estavam, que necessitariam se alimentar. Então, 100 homens, 20 pães. Então, o profeta Eliseu, sobre a interpelação de um servo que não teria como, da mesma forma que interpelaram Jesus, Eliseu, ele ordenou que fosse servido. E assim como aconteceu no milagre de Jesus, todos eles comeram e ainda sobejaram, ou seja, sobrou. E o terceiro milagre
é o milagre da provisão de víveres. Quando Samaria estava sitiada, quando Samaria estava cercada, e as pessoas já estavam ali desesperadas, a ponto de morrerem de fome, nós vamos ver que, através do homem de Deus, através do profeta Eliseu, Deus libera uma palavra. E Eliseu fala para eles que amanhã, a esse tempo, a essa hora, vocês terão provisão de sobra. Né? Ou seja, tudo voltaria à normalidade, porque Samaria estava sitiada, ninguém entrava, ninguém saía. E isso fazia com que as pessoas não tivessem condições de comprar alimento. Não comprando, não se alimentava. E aí veio a escassez de alimento, a ponto das pessoas se desesperarem, e a ponto de uma mãe relatar para o rei que havia falado para a mulher: comamos o teu filho hoje e amanhã comeremos o teu filho hoje e amanhã comeremos o meu, algo nesse sentido. E o rei se desespera, porque a fome se alastrava em Samaria. E sobre a palavra do profeta Eliseu, Deus manda a provisão de víveres. Então, Deus tem as suas formas e maneira de trabalhar. O terceiro tópico vai nos falar sobre a morte que havia na panela. Então, a escola de profetas, os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Então, nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Então, por isso, eles eram perseguidos por alguns reis. Então, essa perseguição sempre existiu. Quando alguém se levantava para defender a causa do Senhor, para defender ao qual o Senhor havia designado, sempre levantava opositores. E aqui nós vamos ver que não foi diferente. Aqueles jovens, os filhos dos profetas, né, que quer dizer discípulos dos profetas, né, quando o texto se refere a filhos, não está falando de filhos biológicos, tá? Está falando de discípulos. Então, discípulos dos profetas, eles contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e idolatria que se imperava, que se alastrava sobre Israel. E nós vamos ver que 1 Timóteo, capítulo 3 e 2, Paulo vai falar sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Segundo Timóteo 3, 2. Vamos ler rapidamente para os irmãos. Porque haverá homens... Cadê minha referência? 1 Timóteo... Não, acho que eu anotei a referência aqui errada. Falava sobre a perseguição, né, da igreja, sobre aqueles que querem permanecer com a palavra da verdade. Romanos 12, 2 vai nos falar que não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, não vos conformeis é não pegar a forma desse mundo, não viver conforme o mundo, mas, pelo contrário, na contramão. A igreja de Cristo Jesus tem que se opor às práticas pecaminosas que o mundo tem adotado e que, muitas das vezes, alguns cristãos têm entendido como natural, como normal, e têm chegado às igrejas do Senhor como uma coisa aceitável. Mas a palavra do Senhor diz que não devemos pegar a forma desse mundo, viver como o mundo vive, mas ser transformado pela renovação do nosso entendimento. O segundo subtópico vai falar sobre a morte na panela, que foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Então, ele foi lá no campo, pegou algumas ervas, algumas plantas, e para fazer esse ensopado. E possivelmente, devido à falta de conhecimento desses legumes, ele pega um pepino silvestre. E nesse pepino silvestre continha veneno. E ao fazer aquele ensopado, e ao servir aos que ali se estavam, eles gritaram: a morte na panela. Eles não conseguiram
comer aquele alimento. Então, Eliseu, mais uma vez, pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Então, Deus realizou o milagre. Eles comeram aquele ensopado e ninguém sofreu dano, sofreu mal algum. Então, sobre a palavra do homem de Deus, o Senhor repreendeu a morte que estava naquela panela. Né? Aquele veneno foi extraído pela ação do homem de Deus. Então, o Senhor não necessita de ninguém para realizar milagres, porém, sempre espera de nós uma atitude de fé. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Romanos 11 vai nos relatar sobre isso. É impossível agradar ao Senhor. Já caminhando para o final, ainda falando sobre os milagres que o profeta operou, sobre os milagres da provisão, nós vamos ver que ele proveu para a viúva de Sarepta, ele proveu a água que havia se secado naquele ribeiro, ele proveu a multiplicação de pães, ele proveu a provisão de víveres para Samaria. Isso tudo foi ações realizadas pelo profeta Eliseu. E falando sobre a restituição, nós vamos ver que Eliseu, ele restituiu aquele machado, ele fez o machado flutuar, desafiando a física, como nós já falamos, algo improvável, impossível de se acontecer, quando aqueles jovens se desesperaram, porque naquela época o machado era um objeto raro, de difícil de se encontrar. Então, quando eles estavam ali cortando aquela árvore, que o machado caiu na água, eles se desesperaram porque era emprestado. Não eram deles. E agora? Como vamos fazer para devolver? Como vamos fazer para pagar? Então, por ser um objeto raro, possivelmente era caro também. Quanto mais raro, mais caro os objetos que existem. Então, eles se desesperaram e falaram ao profeta: olha, aconteceu essa situação. Eliseu, aonde que caiu? Onde que ele afundou? Eliseu pegou uma vara e fez o machado flutuar, desafiando a física e realizando algo sobrenatural e improvável de acontecer. Falando ainda sobre restituição, nós vamos ver que ele restitui a vida, o filho da sunamita. Então, mais uma intervenção divina realizada através do profeta Eliseu, e ele consegue ali restituir a vida daquele jovem à sua mãe. Então, para finalizar, nós vamos falar sobre os milagres da restauração. Restauração é algo que se perdeu, como é o caso de Naamã. Ele tinha saúde, ele tinha vigor, mas em um determinado momento ele foi acometido de lepra. E naquela época a lepra não tinha cura, era incurável. E nós vamos ver que Naamã, sendo um homem poderoso, tendo tudo o que queria, mas ele tinha a infelicidade por ser leproso. Chefe do exército do rei da Síria, porém leproso. O texto vai frisar bem essa questão do porém leproso. Então, nós vamos ver que foi devolvido, foi restaurado a saúde de Naamã, ele foi curado da lepra. Ele restaurou as águas de Jericó, que tinham se tornado amargas, impuras, para o consumo. E nós vamos ver, então, que algo improvável de se acontecer na lógica humana, que quando Eliseu vai realizar esse milagre da restauração dessas águas, ele pede sal, e ele deita sal sobre a fonte das águas ali de Jericó. E sal com águas amargas, na nossa lógica humana, não ficariam doces, mas foi isso que aconteceu. Através dessa ação, a ação divina, aquelas águas se tornaram doces até os dias de hoje, diz a palavra do Senhor. Então, foram ações, alguns dos milagres realizados pelo profeta Eliseu, esse homem de Deus que teve uma vida
dedicada ao Senhor. Quando foi chamado pelo profeta, Elias não hesitou em seguir o profeta. E aprendeu muito com o profeta Elias ali na escola de profetas, e foi designado por Deus, foi separado por Deus para ser o seu sucessor. E exerceu com muita dedicação, exerceu com muito afinco o chamado que Deus havia lhe dado. E para finalizar, nós vamos ver que nos 3 milagres apresentados na lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Então, Deus espera de cada um de nós uma ação, uma atitude. Os milagres aconteceram porque alguém tomou uma atitude, alguém realizou uma ação, mediante a fé. Então, Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Amém? Deus em Cristo nos abençoe. Eu agradeço aqui a minha oportunidade e logo mais à noite estaremos novamente reunidos na casa do Senhor para juntos cultuarmos e adorarmos ao seu santo nome. Amém? Amém, glória a Deus. Muito obrigado, pastor Ivanildo. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Abençoe toda a congregação, para a glória do Senhor. Amém? Aleluia. Muito obrigado por mais esses ensinamentos para as nossas vidas. Que cada vida seja edificada com as palavras do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pastor Edivaldo. A paz do Senhor aos irmãos. Amém. Que Deus abençoe a todos. Gostaria de pensar alguma coisa aqui e reiterar outras rapidamente a respeito dos milagres, previsibilidade feita pelo profeta Eliseu. Segundo os pesquisadores, Elias fez 7 milagres, Eliseu 14 milagres. Ao todo, com restauração, as previsibilidades, foram 26 no total. Okay? No tópico 1, a respeito dos 3 reis e seus exércitos, em que houve o milagre das águas. Uma coisa importante que a gente pode pensar aqui é que nós vemos que tem um rei obediente a Deus, temente a Deus, que é Josafá. E existem 2 reis idólatras que não obedecem a Deus. É tanto que Eliseu diz que, em consideração ao homem de Deus, certamente Deus autorizou a fazer o milagre. Às vezes você está no meio, no seu trabalho, na sua casa, e às vezes Deus, pela misericórdia, por amor, por respeito, por consideração a esse servo de Deus, Deus faz acontecer a bênção. Se lembra de José do Egito? Deus operou no Egito, dentro de toda aquela idolatria, por causa de um servo de Deus. Deus operou milagres naquela terra, em consideração ao servo de Deus. Então, que você não fica triste se você estiver sozinho na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua família, dos seus familiares. Não fique triste, porque Deus está olhando por você e, em consideração a você, Deus ouve o clamor do servo do Senhor. Essa é a lição que eu posso pensar nesse capítulo, no tópico 3. No tópico 2, que eu gostaria de dizer aos irmãos, é que
Deus, ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou nós pensamos. Ele sempre concede mais do que pedimos. Quando nós vamos para Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz o Paulo: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que nós opera. Ou seja, por que Deus faz mais? É porque ele sabe que esse mais nós vamos necessitar. Porque a viúva, quando ela clamou por uma situação desesperadora e imediata. E ela queria resolver aquele problema. Mas o problema não parava aí. Tinha também a provisão para o futuro. E Deus não fica devendo nada a ninguém, porque ela falou para o profeta: ele é teu servo. Significa que esse seu esposo servia a Deus, vivia da obra. Então, ele falou assim: ele tem crédito. Ele tem crédito. Será que você não vai resolver o problema? E certamente aconteceu que Deus fez esse milagre através dele e ainda deu suprimento para que eles vivessem posteriormente. Porque na nossa necessidade, quando nós oramos, a gente pede a Deus algo para aquela situação que nós estamos vivendo, nós queremos que Deus resolva aquela situação. Mas o Espírito Santo, que sonda os nossos corações e que vê na frente, ele não só nos dá aquilo que precisamos no momento, mas aquilo que vamos precisar no futuro. É por isso que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele, com gemidos inexprimíveis, ele intercede junto a Deus pelas nossas necessidades, não só do momento, mas as necessidades do futuro, porque nós pensamos somente no presente, mas Deus, que conhece, é onisciente, ele sabe o que necessitamos no futuro. Esse é o segundo tópico que eu gostaria de pensar. No terceiro tópico, a escola de profeta, eu gostaria de tocar 2 pontos. O primeiro é a respeito da escola. Nós, como líderes, isso aqui chama a atenção das lideranças, que nós devemos formar discípulos. E aqui existia essa escola que formava discípulos dos profetas. É por isso que nós batemos na tecla, e vamos continuar batendo, de que a escola bíblica dominical, o culto de ensino, é uma escola. É aprendizado onde forja o homem e a mulher do futuro. E eu tenho observado, pela relação que tem em mãos, que a nossa escola dominical, poucas pessoas estão se importando. Eu vou tocar nessa tecla ainda mais. Eu não posso me cansar de falar sobre isso, porque eu sou cobrado por Deus. Se nós não formarmos discípulos, e essa foi uma das mensagens de Jesus: ide por todo o mundo, fazei discípulos de toda a nação. E muitos irmãos se esqueceram, muitos irmãos não se conscientizaram dessa responsabilidade. É um tópico. O segundo tópico é
mesmo que atrasado, eu gostaria de falar a respeito das viúvas e dos idosos. Esse é um tópico que nós não podemos esquecer. É tanto que ficou, o pastor Ivanildo leu lá em Êxodo, 22, 21, 24, que Deus deixou escrito o cuidado que as lideranças devem ter com, naquele caso, com as viúvas e com os estrangeiros, que eram os prosélitos que se converteram ao judaísmo. Então, lá em Jeremias, capítulo 22, versículo 3, o profeta diz o Senhor: assim diz o Senhor, exercei o juízo e a justiça e livrai o expoliado da mão do opressor, e não oprimais ao estrangeiro, nem aos órfãos, nem às viúvas, e não façais violência, e nem derramamento de sangue inocente neste lugar. Então, vemos a preocupação de Deus com essas três classes de pessoas: as viúvas, os prosélitos e os órfãos, porque são desamparados. E nós sabemos que as pessoas, quando se fala em questão de financeira, aquele que detém o dinheiro, o detentor, aquele que tem a grana, quando ele empresta, ele não quer nem saber. Nós sabemos aí, vemos agiotas, né, que até tira a vida das pessoas por causa da dívida. Eles não perdoam. E Deus está dizendo aqui que fizesse juízo e justiça para com eles. E para finalizar, nós temos um capítulo de 1 Timóteo, capítulo 5, em que Paulo trata dessa questão. E ele diz no versículo 16, todo o capítulo, né, até o 16, ele trata dessa questão. Ele diz assim: se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Então, Paulo, ele recorre primeiramente à família, aos filhos, e, em segundo lugar, quando isso não for suficiente, que a igreja é obrigada a socorrer. Por isso, nós temos a igreja, nós temos feito isso, temos procurado socorrer as verdadeiramente viúvas, aos órfãos, àqueles necessitados. São esses 3 tópicos ou 4 que eu coloquei, que eu gostaria de ressaltar, para a glória do nome do Senhor. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, obrigado, pastor Edivaldo. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Pedidos de oração, continuemos orando por todos aqueles que estão enfermos, que são carentes das nossas orações, todos aqueles que precisam nesse momento de uma cura, de uma salvação, de uma libertação, que estejamos orando por todos eles. Aqueles que estão internados, principalmente com Covid, né, que estejamos orando por cada um deles, aqueles que estão trabalhando na linha de frente, estejamos orando por cada um deles em nome de Jesus, as famílias que perderam um parente, um ente querido, né? Continuemos orando pela irmã Norma, pela irmã Socorro, pela irmã Dionese, pela irmã Geralda. A irmã missionária Olinda também pediu oração, não estava se sentindo muito bem, com dor de cabeça. Estejamos orando por ela também. Amém? Peço as orações dos irmãos também por mim, né? E, se Deus quiser, terça-feira estarei retornando ali ao hospital.
e, segundo a informação do médico, já vai ser agendada a cirurgia para retirada da hérnia. Amém? Então, que os irmãos estejam orando por todas essas causas em nome de Jesus. Às 19 horas de hoje, teremos culto lá na igreja, culto das senhoras. Amém? Glória a Deus, aleluia. Peço à irmã Janir que faça a oração por esses pedidos, encerrando a Escola Bíblica Dominical. Amém? Orar pelo pai da irmã Angelita. Pai da irmã Janita, glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar, então. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos gratos a Ti, Pai amado, por esse momento que passamos na Tua presença, por essa lição que nós aprendemos nesta manhã. Continua, Senhor, a cada dia nos ensinando mais e mais a Tua palavra. Pai, recebe nas Tuas mãos cada pedido de oração, Senhor, vai de contra os enfermos, Pai, restaura a saúde, Papai querido. Oh, Deus amado, em nome de Jesus, eu reúno nas Tuas mãos, Pai. Faz conforme a Tua vontade, que dê tudo certo, meu Pai. Oh, Jesus amado, vai de contra o Pai da irmã Angelita. Pai amado, eu não sei, mas Tu sabe como agir, Papai querido. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, meu Pai, que estamos na Tua presença. Abençoa cada vida que esteja presente. E que nós possamos estar unidos, meu Pai, hoje à noite, na Tua casa, para Te glorificar e exaltar Teu santo nome. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmã Geni. Que Deus continue a abençoar a irmã e toda a sua família. Em nome de Jesus, pastor Edivaldo. Amém. Só reiterando o aviso aos irmãos que a partir da semana que vem nós decidimos em reunião que nós teremos na terça-feira culto de ensino, na terça-feira presencial. Na congregação será na quarta-feira, ok? Então, presencial na terça-feira, a partir da semana que vem, quarta-feira na congregação. Mas isso não inibe os irmãos que quiserem assistir o culto de ensino de terça-feira na igreja, ok? Não estão impedidos, mas vocês terão o culto lá quarta-feira na congregação, que eu vou falar com o pastor Ivanildo logo após o término, né? E a gente vai conversar sobre isso. Na quinta-feira, eu estou orando a Deus ainda para decidir sobre o culto de quinta-feira, que na congregação é na sexta. Nós teremos uma resposta de Deus, certamente. No domingo, a Escola Bíblica Dominical presencial, ok? Então, na congregação, tem a sua Escola Bíblica Dominical e na sede também o nosso culto presencial, ok? Esses são os avisos. Ok, Léo? Mais alguma coisa? Glória a Deus, só isso mesmo, pastor. Inclusive, esses avisos que o senhor deu por último aí, eu estarei colocando no grupo da igreja e nos outros grupos paralelos dos líderes, né, toda a programação já alterada. Tá? Os irmãos líderes, principalmente, que têm agenda, que possam já fazer as alterações nas agendas dos cultos. Amém? Ok. Queremos agradecer a Deus também pela a vida do pastor, do irmão Manel, que está aniversariando depois de amanhã, ok? Que os irmãos orem por ele, né? Que Deus dê muitos anos de vida ao irmão Manuel, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, todos digam amém. Vamos dizer, glória a Deus. Vamos dizer parabéns, irmão Manel. Parabéns, irmão Manel. Amém. Manel. Paz do Senhor a todos.